o cúmulo, o extremo da impessoalidade que o dinheiro pode provocar é a prostituição. Você troca a relação mais íntima, mais afetiva, que é o amor ou a relação sexual, por dinheiro. A impessoalidade chega... Você usa essa impessoalidade do dinheiro até para transformar uma relação pessoal, íntima, afetiva, em uma relação impessoal. Nós demos esse artigo do Polanyi, mencionamos esse livro do Simmel. Agora nós vamos na parte mais estranha da aula, que é o Attali e Orleans. Attali é Jacques Attali. Ele é conhecido na França, há muitos livros dele publicados no Brasil. Foi ministro de planejamento do presidente Mitterrand, mas escreve sobre muitas coisas. Junto com esse economista Orleans, ele escreveu um livro chamado A Violência da Moeda. É um livro que conta a história dele. Eu, no curso de pós-graduação, pedi para uma aluna que era formada em matemática explicar um artigo do professor Mário Henrique Simons sobre indexação, um artigo cheio de matemática. E ela me disse, olha, eu só faço isso, era pós-graduação, o aluno mais soberano, né? Eu só faço isso se o senhor der o livro Violência da Moeda. Eu li e achei, como acho hoje, uma coisa muito confusa, boas ideias, mas assim, nós ficamos tontos com ela e não conseguimos entendê-las exatamente. Pois eu descobri, com o professor Beluso, que esse livro é clássico, ou obrigatório, ou leitura recomendada na Universidade de Campinas. Aí eu falei, então se é um livro importante na Unicamp, venha aqui na faculdade dar aula para meus alunos, que eu tenho dificuldades para entender. Ele veio, deu a aula e ninguém entendeu também. Mas a ideia central do artigo, por isso que eu digo, não pode ter medo de ler um livro difícil. Ele é usado mesmo na Universidade de Campinas. A ideia desse livro é uma aplicação para a teoria monetária das ideias de um antropólogo chamado René Girard. É um antropólogo, é um crítico literário e antropólogo. E um católico também. E as ideias... Agora, é um sujeito era desconhecido aqui no Brasil, ou ele está muito velhinho, ele morreu, mas que passou a ser lido mais frequentemente, o René Girard. Acho que por um grupo de professores, e agora há a promessa ou há o anúncio da publicação de todos os seus livros. Eu li muitos livros do Girard, porque as ideias que ele apresenta são fascinantes. Vamos ver quais são. São a partir dessas ideias que o Attali e o Orleans estudam a moeda. Então, é uma aplicação da teoria do Girard, ou da visão de mundo do Girard, para a teoria monetária. O Girard diz o seguinte, essa aqui é numa descrição de economista, mas é razoável. A nossa subjetividade, que na construção da nossa subjetividade, quer dizer, eu, João, sou professor, economista, uso iPhone, me vejo dessa e dessa forma, tenho esses e outros gostos, essas e outras idiosincrasias. Essa construção da subjetividade que nós, economistas, tomamos como um dado, nós começamos a partir de um consumidor soberano. É a herança da teoria, a influência ou a importância do utilitarismo na nossa formação.
Nós supomos que o consumidor sabe o que quer. Não incorporamos na nossa teoria nada do Freud, do Lacan, do Girard. Nós começamos deste dado, o consumidor sabe o que quer. E a frase do Freud, acho que dele é importante, é Deus nos proteja dos nossos desejos. Né? O que nós apresentamos como curvas de indiferença, que não cruzam, que são convexas para facilitar o problema de maximização, é daí que nós partimos para a teoria do bem-estar, para toda a base da política econômica. É um começo a gente começa muito tarde. Há um grande esforço intelectual, um grande volume de reflexão, tanto religiosos, como psicológicos, como filosóficos, para entender quem é que somos nós, como é que nós nos criamos, quem é o ego. Para os economistas não se interessam por isso. Nós começamos a partir de um consumidor soberano ou de um consumidor soberano que virou empresário e quer maximizar lucros. O Girard se preocupa com esse tema, como é que se constrói a subjetividade. E ele diz que se constrói por um processo mimético. Mimético que é de cópia, de copiar. É um processo mimético do desejo dos outros. Ele chega a essa proposta depois de analisar de fazer a crítica de vários romances que eu vou citar, e depois de estudar antropologia, estudando ritos de sacrifício nas sociedades primitivas. Ritos de sacrifício é matar uma galinha, matar um boi, dançar em volta, prender um escravo e tacar fogo nele. Todas as sociedades primitivas têm ritos de sacrifício. Então essa é a conclusão, ou a linha que saiu de todos os seus estudos. Ele afirma que nós construímos a nossa subjetividade copiando os outros. Se o Rafael for o meu padrão de cópia, eu vou querer ter uma camisa igual a do Rafael. Aí é fácil, eu vou à loja, procuro uma camisa branca, polo, igual a do Rafael. Esse é um desejo que é pouco importante na vida, porque na vida e na construção da subjetividade, que eu o satisfaço imediatamente e acabou. Tá certo? Eu estou com a camisa igual a dele. Quando eu comprei tudo que ele tinha, o tênis, a calça, a mochila, eu vou copiar um desejo que é absolutamente impossível de resolver. Eu vou desejar o que ele deseja. Esse é o desejo que não pode ser satisfeito. É desejar o desejo dos outros. E é a partir disso que eu construo a minha subjetividade. Se está difícil de entender, vamos ver o que ele fala sobre o Édipo. Diferentemente do Freud, que imagina que o Édipo é uma relação afetiva, talvez sensual, entre o filho e a mãe, essa é a base da explicação do Freud. Ele diz, não é uma relação sensual ou afetiva do filho com a mãe. O filho deseja a mãe porque a mãe é a mulher do homem que ele mais admira, que é o pai. É porque ela é a mulher do grande homem, que é o pai, que eu desejo a mulher dele. Se o pai, se esse cara tivesse largar a mãe, eu também não quero mais ela. Meu desejo se muda para outra coisa. Isso é que é desejar o desejo dos outros. É porque o pai é o herói, o líder, o homem forte. Ele escolheu aquela mulher, eu também quero aquela mulher, que é a minha mãe. Essa é uma visão simplificada do desejo mimético. Estamos longe da teoria monetária, mas vamos chegar perto já já. Veja, construímos um sujeito aí muito diferente do sujeito das curvas de indiferença.